Maratona de formação em yoga com método baseado na neurociência. Você vai desaprender tudo o que você sabe sobre yoga nesse evento de 4 dias de muito conhecimento e muita entrega do que realmente pode ser explicado no yoga a partir da visão da neurociência. Esse evento, ele vai ser um evento gratuito, com 4 dias intensos. Na primeira aula do evento, a gente vai entender como encantar o aluno. A maratona, ela não vai ser apenas de aulas teóricas, a gente vai praticar aqui também, a gente vai aprender a ensinar. Vão ser 4 dias de imersão para você que está querendo dar aulas de yoga, pensando em trocar de profissão, pensando em começar realmente a levar o yoga mais a sério, a levar o yoga como um estilo de vida. Você não precisa ter um estilo de vida viajandão, viver de luz, nada disso. A gente vai mostrar para você um método revolucionário em que você vai aprender a dar aula de yoga explicando aquilo que você consegue comprovar, aquilo que você consegue validar. Então não tem viagem, não tem nada disso. São conceitos que são claros e que vão ser vistos ao longo desses 4 dias. Nós teremos os conceitos e também as práticas. Serão 4 dias de imersão e eu convido você a participar porque é gratuito. Nessa primeira aula a gente vai usar uma técnica que é baseada na neurociência para tornar a sua aula de yoga inesquecível. Como que você faz com que o aluno faça uma aula e lembre de você sempre? É isso que a gente vai ver na primeira aula, além de fazer essa prática. Então a gente vai entender esse conceito, como que se faz isso, e a gente vai fazer essa prática. No segundo dia de maratona, nós vamos ver o conhecimento anatômico que um professor de yoga precisa para ensinar yoga. Então, o que é o mínimo de músculos que aquele professor tem que conhecer? E além disso, a gente vai além, porque como o método é baseado na neurociência, a gente vai entender o funcionamento do cérebro e entender como que a prática influencia o funcionamento do cérebro, alterando o nosso estado nervoso, alterando o nosso estado para um estado de mais tranquilidade, para um estado de redução de estresse. Como que você vai fazer isso? Você vai ver aqui nessa maratona, nesse evento que é inédito. Então, no segundo dia, a gente vai praticar as técnicas corporais. E você vai conseguir fazer as técnicas e ver como que ajusta o aluno. A gente vai ter aqui uma dinâmica de aula que vai envolver muito conteúdo mesmo para quem está pensando em ensinar yoga. E o segundo dia, então, a gente vai praticar também as posturas e a gente vai ver a questão anatômica do yoga. Algo muito importante para o professor. O terceiro dia a gente vem de evolução do yoga. Como o conhecimento yoga vem evoluindo. Desde os primeiros Vedas que citam o yoga como uma forma de meditação, até essas descobertas recentes que têm sido feitas com relação às técnicas do yoga. O que produz no nosso cérebro uma respiração profunda? O que produz no nosso cérebro uma postura que a gente tem que se concentrar para fazer? O que produz no nosso cérebro uma técnica de um foco único? É isso que você vai começar a entender, é disso que esse curso vai tratar e é disso que nós vamos falar ao longo de toda a maratona, mas nessa aula que a gente vai tratar da evolução, como que o conhecimento yoga foi evoluindo, como que entraram as técnicas, que técnicas foram essas que primeiro entraram, e a gente vai, enfim, a sua mente vai abrir de uma forma que você vai sair desse evento com uma outra visão do que é o yoga, de como você pode ensinar o yoga, de como você pode levar isso adiante, como você pode ser reconhecida na sua cidade ou mesmo na internet como uma professora que entrega valor aos seus alunos, que faz algo que os alunos admiram, que eles têm uma vontade de retribuir financeiramente, porque eles sabem que estão comprando um serviço de alguém que estudou, de alguém que está ali entregando algo de valor para eles. A gente vai ver mais essa parte
profissional na quarta aula. Então, a quarta aula, você vai aprender como divulgar o seu trabalho como instrutor e como conquistar muitos alunos. Para isso, nos dias de hoje, você tem que entender, por exemplo, de produção de conteúdo digital. E nós vamos, na aula, destrinchar como fazer conteúdos profissionais, conteúdos impactantes, conteúdos que vão engajar com a sua audiência. E você precisa também saber como anunciar, como levar essa mensagem para mais pessoas. A gente vai falar sobre isso, explicando inclusive como fazer anúncios dentro do Facebook, para quem quer investir mais e quem quer ter uma audiência, ter mais abrangência no seu trabalho, também não pode perder essa aula, porque ela vai ser muito, muito interessante. Então, são 4 dias, a inscrição é gratuita e você vai entender um método que vai revolucionar a profissão de professor de yoga. Quem está na ponta, quem pegar essa informação antes vai ter uma vantagem, porque o yoga vai caminhar para isso aqui. Ele vai caminhar para uma explicação que, cada vez mais com as descobertas da neurociência, as pessoas vão compreender as técnicas de outro jeito. E se você continuar falando, não, isso aqui é uma energia mística do além, você fica para trás, porque as pessoas não vão mais aceitar isso. Elas vão observar os efeitos das técnicas, porque as técnicas funcionam, mas elas vão querer uma explicação lógica, uma explicação que a ciência está comprovando ali, e não uma viajandona de uma explicação qualquer. Então você vai entender esse método, como que ele funciona, descobrir o que a neurociência vem falando sobre os efeitos das técnicas, aprender a explicar de fato esses efeitos e compreender quais as vantagens de você fazer um trabalho dentro do yoga secularizado. Isso quer dizer não se envolver com religiosidade. Deixar que cada pessoa trabalhe a sua própria crença, a sua forma, mas você, como professor, vai levar um conhecimento técnico no sentido de uma técnica laica, uma técnica que não precisa se envolver com religiosidade, com espiritualidade, com fé de ninguém. Isso vai ficar a critério de cada praticante, mas você, como professor de yoga, vai ensinar algo que vai melhorar o funcionamento do cérebro e do corpo do seu aluno. Consequentemente, da mente, do seu estado interno, a sua tranquilização. É disso que a gente vai tratar, é disso que a gente está falando. Essa é a vantagem de um método secularizado. Você vai aprender como dar uma aula e a importância de não dar uma aula com dogma, com misticismo, com vários deuses hindus ali. Não precisa disso. Não precisa disso para encantar o seu aluno, e eu falo com experiência própria. Eu dou aula de yoga há mais de 25 anos. Eu sou formado pelo Yoga Alliance como um professor que pode ministrar cursos de formação, e a minha escola, o Yoginep Academy, ele tem um reconhecimento do Yoga Alliance como uma escola que pode formar professores. Então eu falo com propriedade aqui, eu não falo porque eu estou inventando uma ideia do nada, não, isso é fruto, tudo que eu estou falando aqui, o que eu vou entregar aqui ao longo da maratona, é fruto de muita pesquisa. Eu tenho mais de 12 livros escritos sobre yoga, meditação e filosofia da mente. Então, você não vai pegar um conteúdo raso, uma explicação qualquer. Aqui você vem para pegar conhecimento verdadeiro, coisa que você vai poder aplicar, conceitos que você vai poder refletir e você vai mudar a sua visão. Eu garanto que você vai mudar a sua visão de yoga. Mas você vai ter também a possibilidade de dizer, não, isso não faz sentido, porque a nossa visão do conhecimento é que o conhecimento não está centralizado na autoridade, naquele mestre que se diz iluminado. Não, o conhecimento está espalhado dentro da sociedade e quem tiver tempo, quem tiver paciência pode adquirir esse conhecimento. O professor, ele organiza esse conhecimento, mas isso não quer dizer que o conhecimento é dele. E o professor pode também ser questionado. Existe essa ideia de que professor de yoga não pode ser questionado, que o guru ninguém pode questionar. Isso queima o filme do yoga. Isso prejudica as pessoas que querem fazer aulas de yoga e falam, mas eu posso perguntar para o meu professor da faculdade, por que eu não posso perguntar para o meu professor de yoga? E essa ideia de que, além disso, de não questionar também, você tem que ser meio viajandão, tem que explicar as coisas, tem que ser desapegado de tudo. Isso queima o filme do yoga, porque as pessoas querem fazer yoga pelo bem que o yoga faz, pelo bem que as suas técnicas produzem de efeitos,
pelo bem que uma boa respiração produz na nossa vida. É para isso que as pessoas querem fazer yoga. É para isso. E você não precisa misturar com espiritualidade indiana, com Deus hindu, nada disso. Você consegue entregar, se você aprender um método que é secular, você consegue entregar a técnica que vai funcionar sem precisar apelar para uma explicação que ninguém entende, que ninguém consegue realmente defender de uma forma racional. Na quarta aula nós vamos falar sobre ganhos financeiros, como que o professor pode ser remunerado pela sua profissão e quais são as suas possíveis fontes. E tudo começa aqui, ó. O professor, para ele poder ganhar, ele tem que entregar, ele tem que ter uma entrega de valor. E essa entrega, ela acontece com uma boa aula. E uma boa aula envolve, em parte, você ensinar um conceito que vai motivar o aluno. Em parte, você dá o tempo do aluno experienciar aquilo ali, fazer a sua vivência. Então você encantar o seu aluno é essencial e é algo que a gente vai ver na primeira aula, a gente já vai tratar sobre isso. Um pouco mais de promessa para você, a inscrição é gratuita, mas depois você ainda vai poder me cobrar se a gente não conseguir produzir tudo isso aqui que a gente falou em termos de promessa. Para você aprender argumentos que vão reter o seu aluno, você produzir conteúdos impactantes. Não adianta só você saber, você tem que saber se comunicar. O que é a comunicação na era digital? A comunicação na era digital é você saber fazer um post bonito, é você saber minimamente como colocar letreiro num vídeo. Isso precisa saber, essa é a comunicação dos dias de hoje. Então, comunicação profissional envolve produção de conteúdo de forma profissional. E você vai ver isso comigo na quarta aula. Também vai conhecer as ferramentas de divulgação. E além de tudo, eu prometo que você vai ter um banho de cultura geral, muito conhecimento. Você vai ter disponível as apostilas de cada aula. Enfim, eu já falei bastante e agora eu estou esperando você na primeira aula da Maratona de Formação em Yoga. E espero que, se você assistir a primeira, eu garanto que você vai querer ver a segunda, ver a terceira e a quarta, que você não pode perder. Então, aguardo você lá e a gente se vê no primeiro dia da Maratona de Formação em Yoga com método baseado na neurociência.